Fala galera do Total, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Alessandro Morenara para a gente falar dos jogos desse domingo. Feliz Dia das Mães. Remo e Paysandu entram em campo nesse domingo. Paysandu pela disputa do terceiro lugar do Parazão e Remo pela terceira rodada da Série C. Remo recebe o Amazonas e o Paysandu vai para Cametá na disputa do terceiro lugar. Quer saber como vão ser esses jogos? Fica aí depois da vinheta que a gente comenta. Antes da gente começar o vídeo, falar dos parceiros aqui do canal, a Bet Nacional, patrocinadora oficial de todos os vídeos aqui do canal, melhor casa de apostas do Brasil, saque, depósito, tudo via Pix imediato, rapidinho, layout também bem intuitivo, melhor site de apostas aí do Brasil. Usa o nosso código Torotático tudo junto para criar uma nova conta e fazer a profecia de vocês, fazer uma renda extra, mas sempre com responsabilidade. Outro parceiro aqui do canal, a DAZN, voltou a Série C, né? Então volta a DAZN, com planos a partir de R$19,90, transmissão de praticamente todos os jogos de Remo, Paysandu e também Náutico, né? Para vocês conferirem também os rivais do campeonato, para saber como é que eles estão, né? Então, passa todos os jogos aí de Remo, Paysandu e Náutico, com planos a partir de R$19,90. Tem aí o link na descrição para vocês fazerem novas contas, né? Lembrando, né? Tem um primeiro mês grátis para quem criar novas contas, né? Então, não perde essa, né? Para tu não ficar naquele aperreio antes dos jogos, né? Ficar procurando aquele link no Futimax, Futebol Play HD, Multicanais, ou até aquele urubu do Pix no YouTube que fica pedindo Pix na hora do gol. Então, sem aperreios, assina da DAZN, curte primeiro mês grátis. Aí, se tu gostar, tu renova e ajuda aqui o canal. Então, DAZN com planos a partir de R$19,90. Bom, bora falar do Paysandu primeiro, né? É o que entra em campo às 4 horas da tarde, jogo no Parque do Bacurau, enfrenta o Cametá, com alguns probleminhas, né? A gente sabe, né, que tomou aquele 5-0 na quinta-feira para o Ipiranga, mas como a gente vai ver agora nessa imagem aqui, né, do elenco disponível aqui, são elencos diferentes, né, que vão disputar a Série C, o Parazão e a Copa Verde, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui no elenco, que tem pouca gente, né, em relação dos contratados da Série C. O que está a bandeirinha do Pará, né, são jogadores que podem disputar o Parazão. Lembrando que no meio de semana, o Paysandu vai disputar o primeiro jogo da final da Copa Verde, né? Então, aqueles que estão com a bandeira do Pará só podem disputar a decisão de terceiro lugar contra o Cametá, né? Então, esses jogadores não podem disputar a final da Copa Verde. Então, é esse o elenco do Paysandu. Goleiros: Thiago Coelho, Gabriel Bernard e Cláudio Vitor. Lembrando, Thiago Coelho teve um problema de apendicite nesse sábado, teve que operar emergencialmente e vai ficar umas semanas de molho. Então, o que tudo indica, no jogo de hoje, Gabriel Bernard deve ser o titular da posição de goleiro. Cláudio Vitor está disputando competições de base, né? Vai ser o suplente. Nas laterais tem Altinho, Igor Fernandes, o Pitbull, que também está pegando minutagem na base, mas disputou, né, as competições no início do ano, e o Edilson, que chegou também naquela reta final, né, naquele finalzinho de dia da janela, para também disputar a reta final de Parazão. Então ele está disponível. Zaga: Genilson, Filemon, Wanderson e Neylor. Ainda tem o Yarley também na base, né, que também disputou alguns jogos no início do ano. Volante: Kelvin, Paulo Henrique e Eric. Eric também da base. A gente lembra até que ele entrou em alguns jogos da Copa Verde, né? Então Eric vai estar disponível aí também nesses jogos, né? Tanto de Parazão e Copa Verde. Os meias centrais, né? João Vieira, Giovani, Gabriel Davis. Giovani não vai poder disputar a Copa Verde. Os meias: Fernando Gabriel, João Pedro. E aí no ataque, Vinícius Leite, Bruno Alves, Luiz Felipe, Roger. E os sumidos, né? Vicente, Stefano e Alex Matos. Alex Matos também faz um tempo que não entra em campo, né? E o único centroavante do elenco, Mário Sérgio. Então, esse é o elenco do Paysandu para as finais do Parazão e Copa Verde. São 27 jogadores, né? Fora os da base, que
citei aqui nominalmente, né, mas que faz um tempo aí que não entra. Se a gente cortar os jogadores do Parazão, né, o Igor Fernandes, Edilson, Filemon, Kelvin, Giovani, Vinícius Leite, Luiz Felipe, né, a gente tem 20 jogadores. Então, é um elenco bem reduzido e que ainda conta o desfoque do Thiago Coelho. Então, esse número diminui para 19. E essa semana a gente teve a baixa do Samuel Santos, né? Teve aquela confusão com a Polícia Militar, depois da eliminação para o Águia nas semifinais. Então, mais um desfoque, por isso que a gente está vendo só o Edilson disponível como esse lateral direito, né? E o Edilson não vai disputar a Copa Verde, né? Então, tem uma grande dúvida de quem vai disputar, aliás, quem vai jogar nessa posição, né? Mas aí se a gente deixa no meio da semana para saber qual o time que vai jogar contra o Goiás nesse primeiro jogo. Então, a gente vai para o Campinho aqui para ver como é que esse. A gente vai para o Campinho aqui, né? Para saber como é que esse Paysandu vai entrar em campo. Bom, tá aí, né? Ao que tudo indica, né? Isso considerando, né, que o Paysandu vai ter baixas para o jogo da final da Copa Verde, acredito que os jogadores que podem disputar o Campeonato Paraense, eu acho que todos vão entrar em campo, né? Que é o caso aí do Vinícius Leite, o Giovani, talvez o Luiz Felipe, né? Considerando aí o elenco mais reduzido aí para esses jogos, né? O próprio Edilson, né? Deve jogar. O Edilson foi expulso aí nessa última partida contra o Piranga, então deve jogar esse jogo do Campeonato Paraense. E acho que basicamente é esse jogadores, né? Acho que a dúvida, né? É esse primeiro volante aqui, quem que vai ser, né? Pelas, pelas peças disponíveis, né? Talvez a gente veja algo parecido como o João Vieira e o Giovani, né? Eles já fizeram essa função aqui, de repente, Fernando Gabriel um pouquinho mais avançado, né? A gente pode ver isso aqui, já que o Paysandu desse elenco que a gente está vendo mais reduzido, né? Não tem aquele primeiro volante de confiança, né? Kelvin que fez partidas muito ruins, né? No Campeonato Paraense, não jogou até agora na Série C. Não acredito que ele vai entrar agora nesse jogo que vale bastante para o Paysandu, né? Vale uma vaga na Copa do Brasil 2024, essa decisão de terceiro lugar. Vale uma renda interessante para o próximo ano, que é indispensável agora para os times paraenses. Acredito que ele vai colocar o Kelvin em campo, né? Então, acho que dá para colocar esse time aqui, né? Com tanto Giovanni e Jovieira, né? Coisa que a gente já viu nesse último jogo contra o Ipiranga, né? E foi basicamente isso, né? Giovanni, Jovieira e o Leandrinho seria aqui nessa posição do Fernando Gabriel, né? O Leandrinho jogou um pouquinho mais avançado, dá para fazer isso com o Fernando Gabriel. Fernando Gabriel, por incrível que pareça, até está mais inteiro que o Leandrinho, pode circular um pouquinho mais. O Fernando Gabriel também vem buscar essa bola, né? Pode ser uma formatação interessante aqui nesse meio de campo, né? Giovanni, Jovieira, Giovanni avançando um pouquinho mais, coisa que ele está fazendo nesse ano, né? E aí o Igor, Edilson, e aí a dúvida da zaga, né? Que, assim, na minha opinião, né, Alessandro Amorim, eu acho que o Wanderson é o melhor zagueiro do elenco esse ano, né? Eu acho que é estranho ele não ser titular, né? Aí a dúvida seria Genilson e Filemon. Genilson não está numa fase das melhores nesse ano, né? Caiu bastante de rendimento do ano para o outro. Não vem repetindo boas atuações 2022, mas o Filemon nessas três últimos jogos, né? Tá umas atuações bem questionáveis, né? Bem questionáveis, principalmente aquele jogo contra o Figueirense, né? Foi show de horrores aí do Filemon, né? Mas diz aí nos comentários quem vocês preferem na zaga. Acho que essa é uma questão que divide bastante a torcida, né? Uns gostam do Genilson, outros já querem ver o Filemon fora do clube, né? Mas, e aí? Quem vocês acham o melhor zagueiro do elenco, o Wanderson ou o Genilson, né? Eu acho que a minha dúvida seria Genilson ou Filemon.
Mas pelo que a gente está acompanhando dos jogos do ano, né? Acho que a maior dúvida dos técnicos tem sido Wanderson ou Filemão, né? Então, bora acompanhar quem vai ser, né? E aí vai ser o Gabriel Bernardo no gol, né? Não tem outra alternativa, né? Alan só pode disputar os jogos da Série C, acredito que ele vai ser goleiro titular na Série C, e o Gabriel Bernardo vai ser aí o goleiro titular na, tanto no Parazão quanto na Copa Verde, né? E aí no resto não tem mistério, né? De repente o Luiz, eu coloquei o Luiz Felipe, né? Porque tem o Bruno Alves, né? Que é o titular da ponta direita, né? Mas de repente nesse rodízio agora com esses jogos um em cima do outro, né? De repente o Bruno Alves pode ser utilizado na Copa Verde, né? Aí descansa um pouquinho o Luiz Felipe no meio de semana e o Luiz Felipe joga como titular hoje, né? No Parazão. Né? Aí para dar um gerenciamento aí do elenco, né? Para ter minutos, para descansar uma galera e ter todo mundo inteiro para sequência do campeonato, né? Mas aí, quem vocês escalariam? Quem seria o ataque de vocês, meio de campo? E depois daquela pancada do 5-0, né? Com o clima ali de terra arrasada, né? E qual seria o time de vocês, né? Quais contratações ainda precisa, né? Assim, esses jogos, né? Parazão e Copa Verde, né? É o time que tem, né? É o que a gente viu ainda agora na imagem anterior, né? Aquela lista de 27 jogadores, mais alguns jogadores da base, né? Não tem muito para onde fugir, né? Não tem muito para onde fugir e vai ser esse o time do Paysandu. E o Thiago Coelho, né? Operou de apendicite, né? Bora ouvir a comissão médica e o representante para saber dessa situação dele, né? Ele chegou no sábado precisando fazer uma cirurgia de emergência aí para cuidar da apendicite, que é sempre um caso chato, né? Quando começa e é muitas dores, e aí tu já tem que operar rapidamente, né? Então bora ouvir o médico do Paysandu, depois a gente volta. Boa tarde para as nossas redes sociais. A delegação Bicolor viaja agora para Cametá, onde enfrenta a equipe da casa neste domingo no jogo de ida da disputa do terceiro lugar do Parazão 2023. A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Santos vai ter um desfalque no gol. O goleiro Thiago Coelho precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico de urgência na manhã de hoje. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o médico Edilson Andrade, que vai explicar para a gente o que aconteceu exatamente com o Thiago, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Totti. Boa tarde, Fiel Bicolor. O Thiago Coelho apresentou um quadro de apendicite. Fomos informados pela manhã cedo do seu quadro. Ele foi de urgência ser atendido no Hospital Materno de Ponto Dias, onde foi feito todo o suporte, foi diagnosticado através de exames. E nesse momento está sendo submetido a procedimento cirúrgico para tratar a lesão e assim ficar resolvido e voltar o quanto antes a treinar. Então, só para ficar claro, esse procedimento cirúrgico ele ainda está em andamento, o Thiago ainda está na sala de cirurgia, mas já dá para ter uma previsão de retorno ou vai aguardar mesmo o resultado, né, do procedimento para a gente ter essa resposta? Perfeito. Agora há pouco nós estávamos lá no hospital, o procedimento cirúrgico estava para começar, então a gente tem a ideia de que ele ainda esteja acontecendo. Assim que houver o término, a cirurgiã especialista vai entrar em contato com o DM do clube para passar todas as informações mais detalhadas. Ainda é precoce, Totti, a gente falar do retorno dele, mas a gente tem um tempo aí de algumas semanas para cicatrizar a lesão, o atleta se recuperar, e assim que a gente tiver mais detalhes, a gente repassa para toda a torcida. Agora, como é que os médicos, né? Como é que o clube recebeu essa notícia? Foi pela madrugada, o Thiago passou mal? Que normalmente as pessoas, né, que apresentam esse tipo de sintomas sentem dores, né, dores fortes. E como é que foi que chegou para vocês essa notícia? Então, ele nos mandou mensagem, falou do quadro, ficamos sabendo, e aí a gente tem essa parceria com o Hospital Mater Dei Porto Dias, então todos os atletas que aqui chegam já são orientados a procurar essa instituição caso tenha alguma urgência. Então o atleta foi para lá, entrou na urgência, foi atendido e assim que a gente pôde fomos para lá também acompanhar ele e depois viemos aqui passar, né, para a comissão, para a diretoria, toda a situação. Então o atleta está sendo está tendo todo o suporte possível lá e assim que tiver detalhes sobre o desfecho do procedimento cirúrgico nós ficaremos sabendo e repassamos a vocês.
Tá certo, doutor Edilson, a gente agradece a sua participação aqui na Papão TV Bet Nacional. Portanto, assim que a gente tiver mais informações com o término, né, do procedimento cirúrgico do goleiro Thiago Coelho, vamos informar provavelmente no site oficial do Paysandu. Lembrando que a partida entre Cametá e Paysandu será disputada neste domingo às 16 horas no estádio Parque do Bacurau, com transmissão ao vivo aqui no nosso canal da Papão TV Bet Nacional, com imagens também para você, torcedor bicolor. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações e acompanhe todo o nosso conteúdo. Papão TV Bet Nacional, sempre onde o Paysandu estiver. Bom, então é isso, né? O Thiago vai ficar umas semanas de molho, né? Ainda vai cicatrizar a cirurgia, ainda vai se recuperar, ainda vai ficar sem ritmo de jogo, né? Então vai ser um processo aí de recuperação do Thiago, né? Vai desfocar alguns jogos, né? Bora ver, né? Gabriel Bernard, Parazinho Copa Verde e eu acho que Alan nos jogos de Série C, né? Para ver como é que vamos sair os dois goleiros, né? Gabriel Bernard mostrou um pouquinho aí naquele jogo contra a Aparecidense, para ver como é que o Alan vai jogar. Agora, bora falar de Clube do Remo, né? O Clube do Remo recebe o Amazonas nesse domingo, 4h30 da tarde, Dia das Mães, no Bainão. Vai ser uma festa bem legal e um jogo que precisa de recuperação aí por parte do Remo, né? Dois primeiros jogos foram 2 derrotas, uma jogando fora de casa, uma jogando no Mangueirão, e agora jogou no Bainão, vai receber o Amazonas. O Amazonas esse que tá uma 2023 muito bom, né? A gente vai ver números aqui, né? Começar a ver números. Ó, em 2023, 16 jogos, 75% de aproveitamento, 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 68% de vitórias em 2023, 25 gols marcados e 5 gols sofridos. A média de 0,3 gols sofridos por jogo. Impressionante essa marca. Em 12 jogos dos 16 marcou gols. Em 12, né? Saiu com clean sheet naquele jogo sem sofrer gols. 12, né? Então, em 4 jogos, sofreu gols em 2023. Números bem impressionantes defensivos do Amazonas, né? E foi o campeão do Campeonato Amazonense 2023, ganhando o Manauara por 1-0. Acho que esses são os destaques do time, né? Rafael Tavares, né? Meia, participou e foi destaque da campanha de Série D no ano passado. Em 2023, são 16 jogos, 7 gols, mais 3 assistências. Na Série C, titular, né? Foram 2 jogos, mais 142 minutos, uma média de 71 minutos por jogo, né? Então, joga boa parte aí dos jogos do Amazonas, por enquanto, nessa Série C. Números aí de 0,8 XG, né? Ainda não deu gols nem assistência, né? Para a gente ficar com esses números aqui que ele produz, né? Uma média aí de quase um gol esperado, né? E assistências esperadas aí de 0,2. Então, finaliza bastante e cria também na mesma proporção, né? E média dá 40 passes por jogo, com aproveitamento de 81%. Outro destaque do time, né, o Sassá, né? Todo mundo conhece o Sassá, atacante, passagens aí por Botafogo, Cruzeiro, já passou por Curitiba também, né? E agora está disputando a Série C com o Amazonas, né? Chegou para disputar a Série C, né? E tem sido titular aí, com 2 jogos, 193 minutos, né? Tá até se perguntando, né? 2 jogos e mais de 180 minutos, né? Tem questão dos acréscimos, né? Então acaba tendo uma minutagem maior. E vai ser o titular, né? Insubstituível praticamente, né? Já tem um gol, marcou o gol que abriu o placar contra o América de Natal, 1,28 de XG, né? Então tem produzido bastante, né? Que a gente está vendo aqui de 9 finalizações e 2 no alvo, sendo 4 de cabeça, né? E tem 15 ações na área, né? E ele lidera essa estatística na Série C. Né? Então, é o jogador da competição que mais tem ações na área, né? Seja finalização, um toque, um drible, né? Então, um cara aqui dá perigo bastante para os adversários dentro da área. E esse time do Amazonas tem algumas caras conhecidas, né? Tanto de Remo, Paysandu, né? Já passaram aqui pelo futebol paraense. Lateral esquerdo, Renan Castro, passou pelo Remo em 2022. Vitor Salinas, zagueiro que passou pelo Paysandu em 2021. PH, passou pelo Paysandu em 2020. Júlio Rusch, né? Fez parte daquela campanha de acesso do Remo. Remenes, estava até há pouco tempo aqui no Paysandu, uns meses atrás. Marco Goiano, meia, também passou pelo Remo lá em 2016. Robert Hernandes, assim como o Jimenez, né? Estava um pouquinho tempo no Paysandu. Fernandinho, atacante, passou pelo Remo no ano passado. Laércio também passou em 2021 pelo Paysandu.
O Juan passou pelo Remo em 2018 e pelo Paysandu em 2014. E o Betinho passou pelo Paysandu em 2016. E uns anos atrás passou pelo Independente, né? Jogou o Campeonato Paraense também, pelo futebol paraense, né? Então, esse time tem algumas caras conhecidas, alguns jogadores de destaques, né? Mas e os números? Para dar uma olhadinha nos números, cara a cara aqui entre Remo e Amazonas. A gente percebe que o Amazonas marcou mais gols, por enquanto, né? Nessas duas primeiras rodadas, 3-2. O Remo sofreu bastante gol, 5 em 2 rodadas. O Amazonas sofreu só um, na derrota para o Brusque, na primeira rodada. Gols esperados, a gente está vendo, né? Que Remo até foi mais eficiente, né? Tá aí o gol esperado de 1,67. O Remo fez mais, né? Fez 2 gols. O Amazonas fez um gol esperado de 2,64 e fez 3, então está dentro do que se esperava. Gols sofridos esperados, 1,9 do Remo, né? Então se esperava que o Remo sofresse 2 gols, mas tomou 5. É um número até um pouquinho alarmante. Amazonas se esperava que tomasse 2 e acabou tomando só 1, né? Também trabalho aí do goleiro Fábio Volpe. Remo finaliza um pouquinho menos aí que o Amazonas por jogo, 13,5 contra 15 do Amazonas, e sofre menos finalizações por jogo aí que o Amazonas, 12 em média, toma mais gols que se esperava, né? Então, esses números acabam dizendo alguma coisa, né? 15,5 finalizações sofridas por jogo do Amazonas, também é um time que mais sofre finalizações do que cria, né? Posse de bola em média, o Remo tem 64,5, lidera a Série C nesse quesito. O Amazonas 55,2, né? Então são times que preferem trabalhar a bola. Passe por jogo, 489 para o Remo, né? Tá no top 5 os dois times, né? Tanto o Remo e o Amazonas. Tem 441,5 por jogo. Então são times aí que trabalham bastante a bola, finalizam, tem uma produção de gols esperados interessante, né? A do Remo é um pouquinho abaixo, né? Tá no top 5 negativo, né? Dos times que pouco criam, apesar da média de finalizações ser um pouquinho acima, né? Mas são dois times que vão jogar a bola, né? No Bainão hoje à tarde, né? Então, é um confronto aí que pode ser perigoso para o Remo, né? Então, bora para o Campinho para saber como é que vai ser esse jogo, taticamente. Bom, tá aí, né? Algumas mudanças, né, que a gente já tem se noticiado, né? Que é a novidade, né? O Diego Ivo na zaga, deve substituir aí o Ícaro, logo mais. Kevin deve ser mantido aí na lateral esquerda. E a mudança, né, de formação tática, né? A gente estava vendo um 4-4-2 losango, variando para aquele 4-4-2 clássico, né, com 2 meias. E agora voltando, né, o 4-3-3 ou 4-2-3-1, isso a gente vai ver em campo, né, se vai ser Pablo mais avançado aqui ou ele alinhado aqui com um dos meias centrais, né, que deve ser o Richard Franco, né. E aí a mudança é a entrada do Álvaro, que entrou bem aí no jogo contra o Botafogo, aberto pela direita. Bora ver como é que vai ser essa dinâmica, né, com essa mudança de formação, né. Álvaro que abre pela direita, mas centraliza bastante aqui, né. Eu acredito que deve ser mais ou menos assim o time do Remo. E tem o Amazonas, né, formação do último jogo, né, que é a entrada do Yuri, Thiago Spice, né, já passou bastante aí pelo futebol amazonense. Vitor Salinas na zaga, Renan Castro, meio de campo com Vini Locatelli e PH. No ataque, o DG, o Juan. Esses pontas também trocam bastante de posição, né? Então não se espanta se de repente vocês verem o DG aberto pela direita, o Juan pela esquerda, né? E aí o ataque, Tavares e Sassá, né? Coloquei o Tavares mais avançado, né? Que eu acredito que o Amazonas vem se defender um pouquinho mais, né? Mas vai ser um jogo bem equilibrado, né? Tavares mais aqui, né? Mas vai circular bastante nessa região aqui, né? Ele é o meia, né? E vai voltar bastante aqui para pegar essa bola, vai para triangular um pouquinho aqui, né? Com o atacante, mas o lateral. Então vai ser mais ou menos assim. E o Sassá, né? Homem de referência, né? Diferença também dos times anteriores para esse, né? Que essa dupla de frente aqui, né? Um pouquinho de menos mobilidade, né? Tavares já tem mais de 30 anos, Sassá tem 29 anos, mas nunca foi esse cara de mobilidade, né? Mais de definição. E tem um ataque muito rápido aqui pelos lados, né? Tanto o Juan quanto o DG, né? Então,
essa é a arma aqui do Amazonas, né? Velocidade pelos lados e circulação aqui por dentro, né? Tanto com o Vini Locatelli, né, que vai subir bastante, o Tavares, né, que é um cara ali de não só criação, né, mas também define bastante, né, de fora da área e pisando também dentro da área para finalizar, né? Tanto que ele tem 7 gols na temporada, é o artilheiro junto com Douglas Silva, né, que é o atacante que acabou virando reserva nessa Série C, né, com a chegada do Sassá. Então, Tavares é um dos artilheiros, o Sassá já abriu o placar na última rodada, primeiro gol do Amazonas na Série C. Então, essa é a diferença, né? Esse ataque tem menos mobilidade, talvez seja a chave para o jogo do Remo, né? Será que vai ter um pouquinho menos de dificuldade nessa saída de bola, né? Que é perfeito, né? Para o Shoa, né? O Shoa não é um cara de muito recurso de bola longa, né? Talvez um jogo mais curto com ele, né? Seja mais interessante aqui, né? Para trabalhar com o Pablo, com o Richard Franco, e aí o jogo do Remo flui mais nessa troca de passes, né? Acho que vai ser a chave aqui essa dupla, e eu acho que tem tudo aqui para o Remo superar aqui com, não sei se foi tranquilidade, mas pode vencer, né? Tem bem mais técnica aqui com esse meio de campo, né? Com o Show, a Pablo, Richard Franco voltando aqui para o setor que ele rende mais, eu acredito, né? Aqui mais pelo centro, mas com bem mais profundidade aqui, né? Ele atacando a área, pisando por lá, né? Um elemento surpresa, e o Álvaro caindo muito aqui por dentro, de repente liberando o corredor para o Lucas Mendes chegar em cima do Renan Castro, também outra arma aqui para o Remo explorar bastante nessas costas do Renan Castro, né? Que a gente acompanhou no passado, né? Né? Muito bom jogador, né? Acho que o Remo pode também explorar essa dificuldade aqui do Amazonas nas laterais, que dos jogos que vi do Amazonas, né? Não me impressionou tanto as laterais, mas a dupla de zaga, né? Principalmente o Thiago Spice, é interessante aqui no jogo aéreo. Mas, trocou a dupla de zaga, né? Jogou o Alisson, que até passou pelo Castanhal aqui, né? Alisson jogou com o Thiago Spice no campeonato amazonense, e agora o Sarina, né? Tá formando essa dupla de zaga na Série C. Então, tem tudo aqui para ser. É o encaixe de jogo, né? Interessante aqui para o Remo, né? Já que o Amazonas marca em 4-4-2, né? Acho que pode ser interessante aqui, de repente, para o Remo começar a dominar esse setor aqui, né? Com o Pablo, Richard Franco, o Jean Silva também, que flutua bastante, o Álvaro caindo por dentro, né? Então, de repente, a gente pode ver mais ou menos esse desenho em campo, né? Muriqui também voltando, né? E aí dificultar a saída de bola do Amazonas e fazer aquele jogo de amassar, né? A gente, porque faz tempo, né, que o Remo não impõe esse jogo. De repente, esse jogo não vai não, pode ser importante para sair com a primeira vitória na Série C, né? O Remo vai entrar nesse jogo contra o Amazonas, lanterna do campeonato. O América de Natal pontuou ontem contra o Botafogo e aí empurrou o Remo na lanterna. Então, isso é importantíssimo esse jogo. O Remo precisa vencer para entrar no campeonato, para pontuar os primeiros pontos, para recuperar confiança. E próxima semana vai ter a começo das finais do Parazão, né? Então, a gente precisa entrar no campeonato para não entrar pressionado desses jogos que, se a gente for levar em conta na temporada, né? Série C vale muito mais que o Parazão, né? Então, de repente, entrar nesse jogo do Parazão muito pressionado, né? Pode ser crucial aí para, de repente, para o planejamento da temporada. Então, importantíssimo esse jogo contra o Amazonas, né? O Amazonas é um bom time, a gente viu, né? Que tem um bom sistema defensivo, né? Só tomou 5 gols em 2023. É um número muito, muito impressionante, né? 5 gols sofridos em 16 jogos é impressionante, né? O Fabião, bom goleiro, tem o Tavares, muito bom jogador, tem o Sassá, que a gente já conhece, tem o Vini Locatelli, que está aparecendo aí, ele foi contratado no Varezão, mas agora que está começando a jogar, né? Tem o zagueiro Thiago Spice, né? Então, tem alguns bons jogadores nesse Amazonas, né? Mas acho que é possível uma vitória aqui do Remo nessa terceira rodada, jogo no Painão. É um jogo importante aí para o clube do Remo. Mas aí, digam vocês aí se vocês estão confiantes para a vitória. Diga nos comentários quem vocês escalariam. Manteria aí o Álvaro aberto pela direita, Jean Silva no ataque, quer outro atacante, outro meio campista aí, né? Eu acho que vai ser esse meio de campo aqui, né? O Shoa, Cheio de Franco, Pablo, né? Pelo que estão noticiando os setoristas que sabem tudo sobre o clube do Remo, né? Paulo Cacheado, né? Sotorre, né? Deve ser esse o time aqui, né? Com essa dupla de zaga Diego Guerra, Diego Ivo e
Bora ver, né? Diga aí o palpite de vocês, né? Qual placar vai ser Remo e Amazonas? Quem vocês escalariam? E mandem aí, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos de vocês esse pré-jogo e a gente se vê na próxima, né? Talvez um pós-jogo no final da noite ou a gente volta amanhã. Amanhã a gente pode fazer um pós-jogo na segunda-feira. Então, é isso, galera. Valeu e até a próxima.